A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse podcast hoje eu estarei falando sobre a suficiência da graça em nossas vidas, sobre o quanto ela nos basta, apesar do espinho na carne. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Bruna e aqui no meu canal eu falo sobre assuntos bíblicos, sobre estilo de vida cristã. E para iniciarmos, se você puder ler em sua Bíblia ou escute com muita atenção a leitura dessa palavra, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. E, para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastouse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas lesões, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Ao introduzir esse assunto, pense comigo sobre a natureza desse espinho. Embora nós não sabemos ao certo o que era o espinho na carne de Paulo, podemos discutir como ele pode simbolizar qualquer tipo de sofrimento ou fraqueza em nossas vidas, seja físico, seja emocional ou espiritual. Isso permite uma identificação mais ampla e pessoal com a mensagem. Olha só, e teve um motivo de Paulo ter esse espinho na carne, ter esse tipo de incômodo. O texto menciona que o espinho foi dado para que Paulo não se exaltasse. Isso pode ser explorado como uma forma de lembrar o propósito divino por trás do sofrimento. Muitas vezes passamos por desafios para manter a nossa humildade, a dependência em Deus, em vez de confiar em nossas próprias forças. Nesse texto lemos que Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, mas Deus ele escolheu não atendê-lo de maneira esperada. Essa parte pode ensinar que às vezes Deus ele responde às nossas orações de maneiras diferentes das que esperamos. A resposta de não pode ser, a resposta de não pode ser um convite para confiar mais na graça de Deus do que na nossa própria vontade, ou seja, naquilo que é espiritual, naquilo que exige fé, que existe esperança em Deus, que muitas vezes pode parecer incerto aos nossos olhos, porque a nossa carne, ela nega a fé, ela nega aquilo que é espiritual. Paulo, ele aprende que a força verdadeira vem de consideração à própria fraqueza, pois é nesse momento em que o poder de Cristo se manifesta. Essa ideia pode ser comparada à cultura contemporânea que valoriza força, sucesso, autossuficiência, enquanto o Evangelho nos chama a uma postura de humildade e dependência em Deus, independência naquilo que é espiritual, naquilo que exige fé. Uma lição que nós podemos tirar para o nosso cotidiano é conectar o conceito de fraqueza ao cotidiano das pessoas. Exemplo, quando enfrentamos enfermidades, dificuldades financeiras, relacionamentos desafiadores, ansiedade e outros problemas. A mensagem é que, em meio a essas situações, devemos nos gloriar em nossas fraquezas, porque nelas o poder de Cristo opera. É muito importante termos o nosso foco naquilo que é espiritual. E Paulo, ele aprendeu que a sua verdadeira alegria e força vinha de Cristo, independente das relações, das situações. Assim como ele, devemos entender que Cristo é suficiente em qualquer situação e que o propósito de nossas provas é nos aproximar mais dele. Olha, Deus não deu esse espinho na carne para Paulo
não foi para o punir, mas sim para colaborar com o amadurecimento espiritual do apóstolo, tanto que ele mesmo vai dizer lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que descobriu o mistério de ser feliz independente da situação, seja bem alimentado, seja passando fome, seja na fartura ou passando privações, porque a alegria de Paulo não estava em uma vida tranquila. Como diz uma frase do pastor Augusto Nicodemos, que Deus permite que aconteçam aflições aqui na terra para não esquecermos que o céu não é aqui. A alegria do apóstolo Paulo era a mesma alegria do profeta Abacuque, que disse que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os currais não haja gado, todavia ele se alegraria no Senhor, a alegria dele estaria no Senhor. Tanto faz como estaria a situação, tanto faz o que estaria passando, o Senhor, o Deus dele, o mesmo Deus de Jó, que ao Jó ver que ele perdeu tudo entre aspas, porque tudo é o nosso Deus. E como diz lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. A esperança de Jó não estava em seu número de ovelhas, em seu número de camelos, em seus bens, em suas terras, em seus servos, seus filhos, em sua esposa. A esperança de Jó estava no Deus Altíssimo. Ele estava na vibe de tanto faz. Tanto faz se eu tenho, se eu perco, porque o que preenche é Cristo. O tudo é Cristo. É por Cristo, é para Cristo. E uma vez que Ele está em nós, tanto faz o que está fora, pois somente o Senhor é suficiente para nós. A mensagem de hoje foi muito importante. Se você gostou, clica no gostei. É muito importante porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e recomenda para outras pessoas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, se inscreva e após se inscrever, clica no sininho e clica na opção todas, porque assim o YouTube vai te mandar todas as notificações de todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Para a glória de Deus, que a sua vida seja abençoada.